Isabel Veloso. Depois de mostrar a sua história de luta contra um câncer terminal, essa mulher conquistou o coração de muitos brasileiros, fazendo até mesmo o apresentador Vilela, que é dono de um dos maiores podcasts do Brasil, chorar de emoção em seu podcast. Com toda essa situação relacionada ao seu câncer, a Isabel acabou viralizando e hoje ela acumula mais de 3 milhões de seguidores no Instagram e agora ela se tornou alguém muito relevante aqui na internet. Entretanto, recentemente veio à tona várias incongruências sobre a veracidade da história do câncer terminal de Isabel e com isso surgiram vários questionamentos sobre. Do lado esquerdo existem as pessoas que acreditam que o câncer terminal da Isabel foi uma farsa e do lado direito existem os fãs da Isabel que estão defendendo a mesma com unhas e dentes, querendo acreditar que o câncer terminal dela foi real. E é agora que eu entro pelo centro mostrando todas as contradições da história da Isabel. Primeiramente, quem trouxe todas as informações sobre o caso da Isabel foi o Guga Figueiredo. Ele fez vários vídeos incríveis sobre esse assunto e é com as informações que ele conseguiu que eu irei trabalhar. No início desse ano, a Isabel viralizou na internet depois de dizer que tinha um câncer em estágio terminal e que tinha apenas 6 meses de vida, mas recentemente a médica da Isabel confirmou que a mesma não é mais uma paciente em estágio terminal e foi daí que toda a história se iniciou. Várias pessoas começaram a questionar sobre o suposto câncer da Isabel e depois de tanta pressão, ela finalmente se pronunciou e explicou o porquê dela não estar mais em um estágio terminal. Para os desinformados que estão de plantão aí cuidando da minha vida e não tem outras coisas para fazer, minha doença, ela era uma doença terminal devido a uma data prevista que eu tinha de tempo. Eu tinha um tempo estimado de vida e não era certeza que minha doença iria se estabilizar. Mas ela se estabilizou e eu passo a não ser chamada. Eu não sou uma paciente terminal, eu sou uma paciente em cuidados paliativos. Tanto que na minha biografia está assim, que eu sou uma paciente em cuidados paliativos. E em cuidados paliativos entram pessoas que não têm visão de cura de doença. Acho que estava mais do que na hora das pessoas entenderem que existe uma total diferença entre estado de terminalidade, que são os últimos dias do paciente ou as últimas semanas, meses, e estado paliativo, que uma pessoa pode sim conviver anos com uma doença sem cura e não tem data prevista para a morte, beneficiando assim somente qualidade de vida. É isso. Aparentemente isso seria uma boa explicação, entretanto o que acontece é que existe um furo nela, que é quando um paciente entra em um estágio de câncer terminal, como o próprio nome já diz, não existe mais volta, ou seja, a sua recuperação é impossível de acontecer. E isso não são palavras vazias saindo da minha boca, essas são palavras de um especialista da área. Agora, segundo a história que a própria Isabel conta, ela tinha um câncer em estágio terminal. Entretanto, o quadro onde a mesma se encontrava melhorou e agora ela é uma paciente em cuidados paliativos. Pois bem, uma perguntinha pra você agora. Você sabe o que são cuidados paliativos? Bora lá que eu te explico. Cuidados paliativos são um conjunto de práticas de assistência a um paciente incurável e isso visa oferecer dignidade e diminuição do sofrimento do paciente. E os cuidados paliativos são mais comuns tanto em pacientes em estágios terminais quanto em pacientes que se encontram em um estágio avançado de alguma determinada enfermidade. Mas agora voltando ao assunto da Isabel, o Dr. Jorge Abissara confirmou que pacientes em um estágio terminal não conseguem se tornar pacientes em cuidados paliativos. O doutor disse o seguinte: o paciente em terminalidade de vida é um quadro irreversível, é aquele paciente que não há mais nada possível e que ele vai falecer nas próximas horas. Então não é possível um paciente em terminalidade de vida reverter o quadro. Agora o inverso sim, pode ser um paciente que era cuidados paliativos e entrou em terminalidade de vida e faleceu. Cuidados paliativos é quando a doença não tem mais cura, mas o paciente pode viver muitos anos. Então, observando todas essas informações, dá para tirar a conclusão de que Isabel nunca esteve em um estado terminal, já que ela ficou nesse estado por mais de meio ano e a essa altura do campeonato, se fosse terminal de verdade, hoje ela não estaria mais entre
nós e se ela realmente conseguiu sair de um estado terminal, senhoras e senhores, aqui nós estamos presenciando um verdadeiro milagre. Agora, existem ainda mais pontos que mostram que a Isabel Veloso nunca teve um câncer terminal. Um deles é, o laudo médico que a Isabel apresentou foi emitido pela médica Melina Branco Bene. A gente olhando por cima pode acabar não percebendo, mas prestando mais atenção, iremos notar que essa médica não é oncologista, e o oncologista é o médico especializado no diagnóstico e tratamento do câncer. Em outras palavras, se o médico não for especializado em oncologia, logo ele não tem o direito de diagnosticar qualquer tipo de câncer a um paciente, e na ficha da Melina consta que a mesma não tem nenhuma especialidade médica, tá escrito na ficha médico sem especialidade registrada. E esse é um ponto muito forte que causa desconfiança na veracidade da história da Isabel, mas vamos continuar. Existe uma empresa que a Isabel Veloso é embaixadora e também garota propaganda, e essa empresa é a Golden Drops. Essa empresa vende um medicamento tarja preta que é o canabidiol, e ele também é conhecido pela sigla CBD. Esse medicamento é uma substância extraída da maconha e ainda por cima a Golden Drops não tem a autorização da Anvisa. A Isabel estava fazendo publicidade desse produto e o que acontece é que fazer uma publi de medicamento tarja preta é proibido no Brasil. Esse tipo de produto só pode ser anunciado para os profissionais da saúde, que são aqueles que vão receitar esses medicamentos para as pessoas. Resumindo, não é permitido anunciar esses remédios para pessoas comuns e é exatamente isso o que a Isabel Veloso fez. E nesse mesmo assunto, a advogada doutora Lia, que também tem vários anos de experiência como enfermeira, está investigando esse caso da Golden Drops e a Isabel. Em uma live que a doutora Lia fez no YouTube, ela revelou que a Golden Drops oferece consultas com médicos a fim de emitir as receitas para as pessoas conseguirem comprar o canabidiol. E a própria Golden Drops indica um médico psiquiatra para prescrever esse medicamento online. Daí a doutora Lia ligou para esse médico e gravou a ligação. E eu vou te mostrar essa conversa que eles tiveram, pois está muito interessante. Ele pode, se eu disser que eu tenho linfoma, o psiquiatra ele pode prescrever o canabidiol, então, para mim. O senhor pode, no caso, prescrever, porque a Golden Drops somente prescreve o canabidiol, sendo que nem é aprovado pela Anvisa. Não. A Golden Drops, ela não prescreve nada. Ela indica... Não, prescreve não, isso. Não. Ela distribui, eu quero dizer. Sim, ela distribui somente o canabidiol. Mas não é porque a Golden Drops indica que eu vou ter que prescrever o produto, somente o produto deles. Não faz sentido isso. Mas a consulta é para isso. É para se conseguir o CBD. Não é para outra coisa, porque senão a pessoa vai na cidade dela e ela vai ser consultada dentro daquilo que é o problema da queixa dela. Certo, vai mandar na minha prescrição. Tipo, tu vai chegar na minha consulta e falar assim, ó, eu quero canabidiol, paguei pra uma consulta, eu quero canabidiol e é isso. Tu vai ter que encontrar uma receita. Porque não faz sentido nenhum. Não, mas é isso, mas me desculpa, é isso que está acontecendo. É isso que nós vamos ofertar ao Ministério Público, uma denúncia. Por isso que antes eu quero falar com o senhor, saber o que o senhor teria para falar aí no caso, antes de ser feito esse tipo de coisa. Entendeu? Assim, você pode entrar em contato com os meus pacientes. Obviamente eu não posso passar os nomes, porque... Não, de forma nenhuma. Mas eu diria que se eu passo para 20% deles o canabidiol, é muito. E todos eles entram com essa infecção. Mas todos que vêm pela Golden Drops? Todos que vêm pela Golden Drops, claro. Então, mas a pessoa que está pagando a consulta para o senhor, ela só está pagando para adquirir o receituário, porque ela quer o canabidiol. Isso não existe. Porque eu acho incrível o senhor não conhecer Isabel Veloso, sabendo que ela está bombando na internet, fazendo uma propaganda, inclusive, que não pode ser feita porque é tarja preta, o canabidiol, ele necessita de receituário, não pode haver em meio de mídia nenhum a propaganda sobre isso, tá certo? Não pode. E, no entanto, ela está fazendo como um uso indiscriminado, ainda dizendo que, além do tratamento paliativo, diminuiu o tumor dela de 17 centímetros para 6 milímetros. Então é assim, algo impossível
né? É só por Deus. O Deus tem condições de fazer esse milagre, mas não o canabidiol. E ela diz que é pelo uso do canabidiol, cujo pai é o representante, ela diz isso nas mídias, coloca o arroba do pai, inclusive, e pelo que a gente vê, né, existem alguns médicos apoiando em relação a isso. Então, quando nessa conversa as pessoas é indicado na Golden Drops para o doutor, inclusive o pai dela diz que dentro de 30 minutos, no máximo, a pessoa já pode estar pedindo o canabidiol após a consulta médica, porque o intuito é vender o canabidiol, inclusive, né, não passando por farmácias, passando diretamente da distribuidora para o consumidor final, o que também é proibido por lei. Então, a partir do momento que o senhor está trabalhando com eles dessa forma, o senhor não sabe disso? O senhor não tem esse conhecimento? Peraí, é direito, precisa da autorização da Anvisa para importar o canabidiol? Sim. Então... Eles não têm. Essa empresa não tem. Nós já verificamos. Pois bem, a doutora Lia praticamente mandou esse médico para um labirinto e esqueceu de dar um mapa de tão perdido e sem argumentos que esse cara ficou, dia sombrio para atender um telefonema. Tem mais uma coisa interessante no meio desse caso da Golden Drops. Veja bem, a Isabel Veloso é embaixadora da Golden Drops. O pai da Isabel é representante da Golden Drops e até mesmo a médica da Isabel, que é a Melina, também trabalha com canabidiol. E o canabidiol, com base de tudo que eu já te mostrei até agora, você já está ciente de onde é a origem desse produto. Rapaz, sim não, hein? Mas me parece que tá rolando um esqueminha aí por debaixo dos panos. Ou eu tô ficando maluco? Tô ficando louco? Me diz você, eu tô caçando pelo Iangu ou tem alguma coerência no que eu tô dizendo? Então, no exato momento em que eu tô fazendo esse vídeo, a Isabel perdeu mais de 100 mil seguidores e quer saber? Eu realmente tô curioso pra ver se ela vai se posicionar sobre todos esses fatos que as pessoas estão comentando e sinceramente eu acho que ela não vai falar nada e vai deixar tudo quieto pra ver se passa batido, mas de qualquer forma, enganar as pessoas com essa história de câncer terminal é muito baixo. Muitas pessoas deixaram de seguir a Isabel porque se sentiram traídos e com razão, até porque ela comoveu o Brasil inteiro falando sobre o seu câncer, ela se despediu das pessoas ao vivo, eu quase chorei, eu tô sendo sincero, eu quase chorei, e só não chorei porque eu me segurei, muito. Aquele relato da Isabel no podcast do Vilela foi muito forte e muito convincente, e olha só, imagina a reação das pessoas ao verem que poderiam ter sido enganadas pelo discurso da Isabel. Essa mulher conseguiu mais de 3 milhões de seguidores e ganhou muitas oportunidades. Ela teve o apoio de todo mundo e no final ela apunhalou pelas costas todas as pessoas que depositaram suas confianças nela. Espalhou mentiras, deu vida a narrativas extremamente duvidosas e fez divulgações de vários golpes. Tudo isso pensando unicamente em quê? Dinheiro, e que se dane tudo e todos. Para fechar, sobre o suposto câncer da Isabel, eu realmente acredito que ela o tenha. Agora sobre o câncer terminal, para mim isso é mentira. Pois bem, falei tudo que eu tinha para dizer e aqui no meu canal eu comento, dou a minha opinião sobre diversas coisas que eu vejo por aí no YouTube afora e se você gostou do meu vídeo, o meu canal tá aí para você. Eu sou o ZM7 e eu te agradeço de verdade por ter me ouvido até aqui. E agora eu vou indo nessa então, falou e se cuida.